Olá! Está começando agora mais um Drops UFPEL. No episódio de hoje, vamos tratar um pouco sobre o núcleo das apostas esportivas e o seu crescimento no país. Então, em primeiro lugar, boa parcela da população brasileira sempre teve ligação com o setor de apostas, seja eles legalizados, como a Loteria Federal, ou até mesmo ilegais, como o Jogo do Bicho. Nesse sentido, nos últimos anos, o setor de apostas esportivas vem crescendo cada vez mais no Brasil. A saber, a prática foi legalizada no país em 2018. Além disso, em maio de 2019, o ex-presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.756, visando a regulamentação do mercado de apostas esportivas. Com esta lei em vigor, as empresas estrangeiras que atuam no país devem contribuir com os tributos ao governo brasileiro. A partir de agora, Caetano Santos vai nos contar mais sobre isso. Como dito há pouco, a lei sancionada por Temer manteve a sede das casas de aposta fora do país. O objetivo disso é não serem expostas à lei de contravenções penais, que veda a exploração e o estabelecimento de jogos de azar. Nesse sentido, a Sportingbet, uma das empresas mais famosas do setor, é sediada em Londres. Por outro lado, outras preferem os populares paraísos fiscais, onde o sistema tributário oferece vantagens, como por exemplo a Betano, que se estabeleceu em Malta, e a DafaBet, que se estabeleceu nas Filipinas. Apesar disso, os obstáculos da lei brasileira não impediram o crescimento do mercado. Assim, de acordo com a pesquisa da H2 Gambling Capital, consultora de jogos e apostas, a atividade faturou cerca de 12,5 bilhões de reais no Brasil em 2020. Na esfera global, o valor chegou a 59,6 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões de reais. Além disso, inúmeras empresas deste setor podem ser notadas no cenário esportivo nacional, inclusive patrocinando grandes clubes brasileiros, que estão constantemente presentes na mídia, durante as partidas e através de propagandas publicitárias. A feito de ilustração, no Brasileirão 2021, 19 dos 20 clubes da Série A eram patrocinados por casas de apostas. Por exemplo, a dupla Grenal estampava a BetSul em lugares terciários nos uniformes. Em outros casos, as empresas assumiram papéis de patrocínio master, como a Betano no Atlético Mineiro e Fluminense, e a Sportsbet.io no São Paulo. Na sequência, Leonardo Oliveira seguirá dissertando sobre o tema. Então, boa parte das pessoas inseridas na área esportiva, seja como telespectador ou trabalhador, tem o hábito de fazer apostas nas partidas. Ainda mais, muitas pessoas que fazem apostas buscam garantir uma renda extra com a prática. Dessa forma, tem como intenção utilizar o lazer de assistir ao seu esporte preferido, ou que tenha um maior entendimento para atingir certa quantia financeira. No entanto, de acordo com algumas pesquisas recentes, em grande parte dos casos, o aproveitamento do público é baixo em relação ao número dos acertos nas apostas, ou seja, as casas possuem grande retorno financeiro em cima dos investimentos feitos pelos praticantes. Assim, para entender mais sobre essa realidade, conversamos com Richard Reichel, que costuma apostar com regularidade, e ele nos contou um pouco sobre esse hábito. Eu comecei a apostar faz 2 anos, mas não foi no intuito de vou apostar e ganhar dinheiro, não. Eu apostava pra me divertir, botava 5 reais, 2 reais. Nunca fui de fazer aposta grande, até hoje é assim, eu aposto muito mais pra ver os jogos e me divertir. Às vezes bate um resultado ou outro, mas tem o meu cunhado também, que foi ele que recomendou, porque ele olhava jogo, eu também olhava com ele, porque não, é legal acompanhar o jogo e ver se está batendo ou não e tal, mas eu tenho ciência de que é muito perigoso, isso aí é viciante, quando tu ganha tu quer ganhar de novo e vice-versa. Além disso, falamos com o jornalista Gabriel Max, do Futebol na Veia, que nos passou a sua opinião sobre o tema. Se eu costumo apostar, na verdade,
Eu não tenho costume, não é algo que eu faço direto, são raríssimas as vezes, ainda mais agora que eu estou começando a produzir alguns conteúdos a respeito, então tem me gerado um pouco mais de interesse. E o crescimento do site de aposta no Brasil é mais do que latente, né? A gente sabe que o negócio tem crescido cada vez mais e com essas empresas que estão vindo de fora, né? E que hospedam os sites fora, né? Por conta da regulamentação no Brasil ainda não ser total, né? E é importante, é um mercado importante. Mas a gente vê, né, com o patrocínio das empresas nos clubes e jogadores ainda em atividade, chama muito a atenção, né? Os torcedores, claro, vão acabar, quem já tem a tendência já a apostar, vai preferir. Inclusive, né, a gente vê clubes aí que são patrocinados e isso daí tá nas camisas. Além das camisas, a gente observa também os próprios jogadores fazendo por fora, né, as propagandas, então tem muita coisa. E esse crescimento, por fim, né, falando sobre o crescimento dos patrocínios em jornalistas, influencers e programas esportivos, isso aí fomenta ainda mais, porque a galera consome, né, consome muito. Então, se a gente imagina o site já aparecendo aqueles banners lá e tudo mais, olha, junta muita gente para poder apostar. E é por isso, né, justamente por conta disso, que os números têm crescido tanto. Mas na mesma medida tem que se ter um cuidado muito grande, porque a gente sabe que apostar não é brincadeira. Apesar de muitas vezes a gente começar na brincadeira, se torna uma coisa séria, principalmente se a gente não tem o controle disso. Por fim, Caetano Santos nos passará a conclusão sobre o assunto. Assim como nos jogos de azar, muitas pessoas acabam se viciando e se tornando dependentes de apostas. Além disso, aplicam valores muito altos em situações que não existem segurança de retorno. Então, acabam perdendo. Apostam mais tentando recuperar e, por consequência, tudo vira uma grande bola de neve, com um grande prejuízo financeiro na conta. Inclusive, de acordo com matéria publicada no jornal El País, em setembro de 2021, psiquiatras afirmaram que apostar com frequência desperta grande dependência e consideram o ato prejudicial para a saúde mental dos praticantes. Enfim, se você aposta, tome cuidado. O Drops do Fipel fica por aqui. Até a próxima.